Olha aqui, pastor, antes de começarmos a ler, deixa eu falar uma coisa aqui para você. A Bíblia fala aqui a respeito da visão que João, o apóstolo João, ele teve lá na ilha de Patmos, quando ele estava preso. Ele já era com uma idade já bastante avançada, e o próprio Jesus apareceu para ele e deu essa visão do Apocalipse. E Jesus começou essa visão, pessoal, fazendo certas repreensões às 7 igrejas que existiam na Ásia naquela época. Muita gente às vezes fala, né, pastor, mas eram só 7 igrejas? Não, tinham mais, mas o número 7 quer dizer números completos. Quando fala 7, está se referindo a todas as igrejas que existiam naquela época. E o que chama a gente a atenção aqui, pessoal, é o seguinte, que Jesus, ele repreende 5 igrejas, ou seja, a maioria das igrejas foram repreendidas, inclusive essa 7ª aqui, que é a nossa mensagem de hoje. Vamos ler aqui o que Jesus falou para essa igreja, a igreja de Laodiceia. Versículo 14 do capítulo 3 de Apocalipse diz assim: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Aí Jesus diz assim, versículo 15: eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Tomaras que foras frio ou quente. Assim, 16, assim porque és e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Olha para cá agora e presta toda a atenção do mundo. Então Jesus fala que essa igreja de Laodiceia, ela era uma igreja morna. Ele salienta aqui dizendo que antes eles fossem frios ou quentes. A cidade de Laodiceia, a água que vinha para ela vinha pelo sistema que, quando a água chegava na cidade, a água já chegava morna. E quando as pessoas bebiam aquela água morna, as pessoas tinham enjoo e muitos vomitavam. Por isso que Jesus usou esse termo, porque a água de Laodiceia não prestava para nada. A fria tinha a sua utilidade menor, mas tinha. A quente então nem se fala, porque a água quente ela era terapêutica, enfim, fazia bem e as pessoas usavam. Agora, eu não quero me prender à teologia com vocês, eu quero trazer de revelação aquilo que Deus trouxe ao meu coração através dessa palavra. Deus fala aqui a respeito de 3 tipos de pessoas: o frio, o morno e o quente. O texto aqui dá uma alusão que Jesus aprova também o frio. Dá ou não dá? Mas na verdade, o frio, ele é tolerado. Por quê, pastor? Eu explico para você. O que é o crente ou a pessoa fria? A maioria estão onde? No mundo. Alguns também estão dentro das igrejas. Mas ele é o quê? Ele é frio. Ele não consegue mais sentir a presença de Deus como outrora. Está todo mundo orando, todo mundo envolvido, e muitas vezes ele está de olho aberto, desconcentrado, não consegue mais se envolver com as coisas de quem? De Deus. Ora, ele pode ser que ele venha para a igreja, ora não vem mais, não tem ânimo. Esse é o frio, na menor parte, porque a maior parte já está o quê? Desviado. E aonde, pessoal? No mundo. Esse é o frio. O quente, nem preciso falar.
O quente é aquele que está sempre querendo mais da presença de quem? Deus. O quente é aquele que sempre quer agradar a quem? Deus. A Deus. O quente é aquele que verdadeiramente ele procura sempre se desviar do pecado, se desviar daquilo que é mal, porque ele sabe que a vida dele depende de quem? Esse é o quente. Eu costumo falar que o quente, ele é pau para toda obra. Amém? Ele é constante naquilo que ele faz. Ele é fervoroso. Na oração, ele se esquece até que tem outras pessoas do lado dele e busca a Deus de todo. E por consequência disso, é batizado com o Espírito Santo. Por consequência disso, tem intimidade com quem? Com Deus. E por consequência disso tudo, ele vai arrebentar na vida dele. Amém? Então levanta a sua mão direita assim comigo. Levanta assim e diga assim: nós precisamos ser quente. Diga graças a Deus. Fala para a pessoa que está ao seu lado: ó, precisamos ser quente. Amém, Jesus? Agora, pastor, o senhor falou do frio, que não devemos ser frios. O senhor falou do quente, daquilo que devemos ser. Mas e o morno? O morno é a mensagem de hoje. O morno é pior do que o frio. Jesus falou: antes fosse frio ou quente. Ué, pastor, mas o frio, eu vou te mostrar por quê. O frio, aquele que está frio, ele reconhece que está frio. Ele reconhece que está sem forças para buscar a Deus. Ele reconhece, você coloque atenção numa coisa: quando você vai evangelizar, quando você sai para falar de Jesus e você encontra uma pessoa que está desviada, ela é fria, ela esfriou na fé. Mas todos, sem exceção, vira para você e fala assim: poxa, eu sei que a palavra de Deus é verdade, eu sei que o caminho verdadeiro é Jesus, mas eu não tenho força para voltar. Quem já evangelizou alguém e ouviu isso da boca da pessoa? Ele é frio, mas ele reconhece. Por isso que eu falei que o frio, ele é tolerado pelo Senhor, porque ele reconhece que está errado, meu irmão. E a qualquer momento a palavra vem, e pode ser que tenha para ele arrependimento, ele venha reconhecer que ele precisa voltar para Jesus. Amém? E o morno? Eu escrevi aqui para mim não esquecer. Eu estava buscando a Deus ali antes, na hora que vocês estavam buscando a Deus aqui, eu estava buscando a Deus lá, e Deus me deu cinco digamos assim, 5 características daquele que é morno, e que são características ruins. A primeira característica que Deus me deu ali no escritório sobre o morno é que o morno, ele sempre acha o que ele faz de errado, ou melhor, o que ele faz de certo, o que ele faz que realmente está na palavra, vai compensar aquilo que ele está fazendo de errado. Quem entendeu, pastor? E a pior coisa do mundo é isso, meu irmão. É com a pessoa que diz assim: a pessoa às vezes ela está na mentira, ela está na prostituição, ela está no pecado, está no vício, mas por ela ser dizimista, que é uma coisa certa que devemos fazer, por ela ser dizimista, ela acha que Deus não vai olhar para as outras coisas de errado que ela está fazendo, e por isso ela vai o quê? Acomodar. O estado de mornidão, o estado morno, é um estado de relaxamento. Coloque isso no seu coração. É um estado de sono. É um estado onde a pessoa precisa despertar. Outra característica que eu botei aqui, ó, o morno, a palavra nunca é para ele. Quando ele ouve uma mensagem que fala até daquilo que ele está fazendo de errado, ele não consegue ver que é para ele, ele só consegue pensar no outro.
Ele pensa sempre no frio. Fulano tem que parar disso, mas ele também está fazendo. Sim ou não, pessoal? Outra característica do morno: ele aparenta aquilo que ele não é. O morno é assim. O morno, você olha para ele, ele parece ser quente, mas ele não é o que, pessoal? Ele não é quente. O morno, ele aparenta ser uma pessoa de oração, mas não é uma pessoa de oração. Ele aparenta ser uma pessoa de compromisso, de intimidade com Deus, mas ele não tem intimidade com Deus. Você compreende? Outra característica, quarta: o morno, eu falei disso na primeira, mas vou complementar agora. O morno, ele só vê os erros naqueles que são frios. Por quê? Pega uma água gelada, tá? Coloca assim, e pega uma água morna, quase fria, e bota do lado. Se você colocar a mão no copo que está com a água gelada, você vai sentir a temperatura. Aí você tira dali e bota no morno. Ele vai parecer o quê? Perto do frio, o morno é o quê? É quente. Você entende por quê, irmãos? Jesus falou que o morno é a pior coisa que tem. Porque o morno, ele quando está perto do frio, ele mesmo acha que ele é quente. Ele acha que está tudo certo com ele, quando na verdade está tudo o que, pessoal? Está tudo o que, pessoal? Está tudo errado. E por ele achar que ele é quente, existe na vida dele um acomodismo, um relaxamento. Você já viu aquele caso do sapo? O sapo, quando se tenta cozinhar ele, alguém já ouviu? Não? Então presta atenção só, isso aqui não é balela não é historinha para boi dormir não, tá? É a realidade. Você tentar fazer experiência, você vai ver. Você pega uma panela com água quente já, pega o sapo lá e tenta jogar dentro daquela panela. O sapo, ele vai bater na água quente e vai pular. Você não consegue colocar ele lá dentro. Você joga ele, o cara bate e pula. Não consegue. Agora vamos virar o quadro. Pega a mesma panela com água fria e coloca o cara lá dentro. Ele vai ficar. Ele gosta de água. Vai ficar lá dentro. Aí você pega e liga o fogo. A água vai começar o quê? Só que antes da água esquentar, da água ficar quente, ela vai ficar o quê? Morna. Então, quando a água está fria e ela começa a passar para o estado morno, meu irmão, o estado morno da água faz o sapo relaxar e dormir. Aí a água ferve e ele está dormindo, ele morre. Agora você pega isso e traga para a nossa vida espiritual, e traga para a realidade do que as pessoas estão vivendo hoje, que muita gente está vivendo uma mornidão, meu irmão, que dá até, desculpa a expressão, dá até nojo, meu querido. Por isso que Jesus falou que esse tipo de crente, esse tipo de pessoa, dá vontade de quê, pessoal? Vomitar. Porque a pessoa nunca reconhece que ela está errada. Ela nunca reconhece que ela precisa acertar as coisas. Ela nunca reconhece que a palavra de Deus está falando com ela e é para ela se consertar. Agora, coloque atenção numa coisa. A água está morna. A pessoa está o quê? Soninho gostoso. Água. É que nem quando você chega em casa, você chega cansado, andou o dia todo, aí senta no chuveiro, aquela água morna, não relaxa? Relaxa ou não relaxa? Relaxa. O estado morno faz a pessoa relaxar, irmãos. O estado morno faz a pessoa achar que ela precisa vir à igreja só de vez em quando.
que ela precisa vir buscar a Deus só quando ela está precisando. Esse é o estado morno, e ela acha que está tudo bem. Pastor, mas o frio também só vem à igreja quando ele acha que deve vir, mas é diferente. O frio, ele não vem porque ele não tem força, ele reconhece que não tem força, ele reconhece que está fraco e que precisa de Deus, mas ele não tem força. O morno não, ele não vem porque ele pensa assim: não, eu já fui domingo passado, para que ir domingo agora? Quem está entendendo a diferença, meu querido? Eu já fiz isso, para que fazer isso? Ah, não é tudo que o pastor fala que é verdade, não. Em certo aspecto eu até concordo, se o pastor fala por ele, mas se o pastor está passando o que está na Bíblia, meu irmão, tudo que está na Bíblia é certo sim, e é para a nossa vida. Diga graças a Deus. Então o morno, ele é assim, perto do frio, ele pega, é capaz até de apontar o dedo para aquele que está desviado e falar assim: ah lá, fulano vai para o inferno se continuar assim. Aí ele aponta porque a pessoa de repente está no pecado, está toda errada, mas ele está dentro da igreja e também está todo errado. Aí eu pergunto para você: o que é mais fácil, irmãos? Aquele que reconhece que precisa se consertar, ou aquele que acha que está tudo certo? Hein? Quem é mais fácil de se consertar? É o que reconhece. Por isso que Jesus falou lá, agora você vai entender por que ele falou: antes fosse frio. Não é o que Deus quer. Deus quer que todo mundo seja o quê? Seja o quê, pessoal? Quente. Mas pelo menos o frio, ele reconhece. Ele reconhece. E vai chegar um momento que a palavra de Deus vai entrar na vida dele e ele vai se consertar com Deus. Mas o morno, meu irmão, pasme que eu vou falar para você: o morno é capaz de ser cozinhado como o sapo foi e não reconhecer que estava errado. Você quer ver uma pessoa que é morno? A pessoa que se torna religiosa, ela se torna morna. Vai falar com alguém que tem anos no evangelho, vai repreender essa pessoa. Lógico, a Bíblia diz que a gente tem que, se for preciso, repreendermos uns aos outros, exortarmos uns aos outros no amor, com carinho. Mas vai chegar para uma pessoa que tem 30 anos de igreja, chega para ela e mostra na palavra de Deus que ela está errada. Primeira coisa que ela vai falar para você: e não é bem assim não. Você está na igreja há quanto tempo? Ah, você está 5 anos só. Eu tô com 30 anos na igreja, meu filho. Ele é soberbo, ele é orgulhoso. Então Jesus fala que, o próprio Jesus falando, irmãos: por isso, por ser morno, vomitar-te-ei da minha boca. Vai ser rejeitado. Aí ele diz mais aqui, versículo 17. Ele diz assim: como dizes, rico sou e estou o quê? E de nada tenho. Não é o que eu expliquei para você? É ou não é? Não estou errado não. Eu estou certo, estou bem. Mas a verdade está mal, está errado. Aí ele diz assim: e não sabes. Aí Jesus fala, né? E não sabes que és o que, pessoal? Um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Ou seja, essa pessoa não tem nada. E olha que Jesus fala que ele é cego, porque ele não consegue enxergar que ele está no mesmo erro que de repente muitos lá fora estão, e ele não consegue enxergar. E por isso um abismo vai chamando outro abismo. Irmão, entenda bem, Jesus falou que no mundo teríamos aflições, e é notório que vamos enfrentar lutas. Mas eu falo para você aqui, nem tudo que é luta que muita gente está enfrentando era para estar passando. Está passando porque está colhendo aquilo que está plantando.
está plantando sem Deus, então está colhendo da mão do diabo o pior. Aí a pessoa às vezes até se acomoda. Não, eu estou sendo provado por Deus, né? eu estou passando pelo aperto, mas Deus é comigo. Se esse aperto, se essa luta é proveniente de erros, Deus não está com a pessoa não. Quem está com ela é quem? E está lá castigando ela. E se ela não entender que ela precisa mudar, meu irmão, a mudança... Entenda o que eu vou falar agora. Coloque toda a atenção no mundo, por favor. Você que está em casa também. A mudança exterior, ela só se dá quando acontece uma mudança interior. Se a pessoa não mudar por dentro, reconhecer que ela precisa ser mais séria com as coisas de Deus, que ela precisa ser mais comprometida com as coisas de Deus, não adianta orar, fazer campanha, pedir pastor, pedir irmãozinho para estar orando, porque nada vai mudar por fora. Vai conquistar de repente algumas vitórias? Vai, até pela força do braço, que aí o mundo é uma consequência. Se você trabalha bem, se você se esforça, você vai ter vitória naquilo que você está fazendo, mas não quer necessariamente dizer, é Deus que está me abençoando. Quem está me entendendo, meu irmão? Porque senão a pessoa acomoda também, porque aparentemente está tudo bem, mas e a vida espiritual? A vida do cristão, ela se mede pela condição que espiritual, não por aquilo que está acontecendo. Muitas vezes você está bem com Deus e a situação está toda ruim ao teu lado, você está passando luto, você está enfrentando dificuldade, você está batalhando e você está vencendo. E muitas vezes a pessoa está ruim, ela está ruim com Deus, ela está mal com Deus, e ao redor está tudo o quê? Mil maravilhas. Você compreendeu isso, meu querido? Então não se iluda, a nossa vida se mede pela nossa vida espiritual com Deus, não pelas outras coisas. Aí ele diz mais aqui, vamos lá, versículo 18. Aí Jesus vira e fala assim, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. Agora, o mais importante, e que unjas os olhos com o que, pessoal? Para quê? Em outras palavras, Jesus está falando que essas pessoas são cegas, não enxergam nada, não enxergam um palmo diante do nariz. Muitas vezes o pastor pega e fala assim para a pessoa, até diretamente, que às vezes eu falo diretamente com alguns, eu falo, o irmão, ou irmã, precisa pegar mais firme com Jesus. Eu estou vendo o Senhor pouco na igreja, eu estou vendo a senhora pouco na igreja. Às vezes a gente chega até mais duro, mais diretamente para uma pessoa, poxa, olha, quanto tempo você está com Jesus? Tem que largar esse vício, tem que deixar isso de lado. Isso aí está sendo cilada do diabo para poder te derrubar, para poder te destruir. Mas a pessoa, você fala, mas a pessoa não consegue o quê? Enxergar. Ela não enxerga. Ela acha que o pastor está falando demais, ela acha que o pastor está sendo chato. Sim ou não, meu querido? Aceita. Vai falar para a pessoa, não, mas olha, eu não fui à igreja hoje porque eu tive que fazer, vim cansado, não sei o que mais lá. Irmão, a pessoa não consegue enxergar que ela poderia ter se esforçado mais para Jesus. Amém, pessoal? Aí, para a gente encerrar, versículo de número 19, Jesus fala: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Você entendeu o que você leu? Não ache você que Deus às vezes fala duro contigo porque Ele não gosta de você, porque Ele não quer te dar uma oportunidade. Pelo contrário, se Deus fala duro com a gente, é porque Ele nos ama. Amém, pessoal? Ele nos ama. E o castigo aqui não é que Deus é aquele pai mau, não.
castigo aqui no sentido de permitir. Tem coisas, aí volto a falar, tem coisas ruins que Deus permite que aconteça com a gente para a gente abrir os nossos olhos. Assim também é na família, tá? Que às vezes você começa a achar, não está resolvendo nada, buscar Deus, porque, poxa, meu familiar, eu orei, ele está cada vez pior. Deixa Deus trabalhar. Você está orando? Deixa Deus trabalhar. Se Deus está permitindo que ele passe por aquela situação, meu irmão, Deus está querendo salvar ele, Deus está querendo salvar ela, amém? Então deixa Deus trabalhar. Já parou para pensar que se de repente tudo fosse mil maravilhas na vida da nossa família, eles nunca iriam olhar para Jesus? Já parou para pensar nisso? Então deixa Deus trabalhar. Então Deus, ele repreende e castiga todos quanto ama. Aí ele diz mais: se pois, o que, pessoal? Zeloso e arrependa-te. Glória a Deus. É o que Deus quer da gente a cada dia, a cada momento. Arrependimento. O frio pode se arrepender? Pode. O quente, eu digo que o quente, ele vive se arrependendo. Como assim? É porque o quente, entenda bem, não é porque você é quente que você nunca mais vai errar, porque ninguém é perfeito. Mas o quente, ele erra e na mesma hora, Senhor, poxa, me arrependo, não deveria ter feito isso. Quem está me entendendo, meu querido? Então ele se arrepende constantemente. E o morno não se arrepende, porque ele não reconhece. Muitas vezes ele acha que até não precisa mais ouvir a palavra de Deus. Meu irmão, que Deus testifique essa palavra no teu coração. Seja zeloso. O que é zelar? É guardar. Guarda aquilo que Deus te deu de mais precioso, que foi o direito de você morar no céu com Ele. Não venda isso, não troque isso por nada de pecado desse mundo. Valorize isso a cada dia. Quando o diabo chegar e bater a porta, oferecendo para você aquilo que é errado, se mostre um cristão quente. Não, eu não quero isso na minha vida, porque isso vai me afastar de quem? Enxergue espiritualmente as ciladas que o diabo está tentando mostrar para você. As ciladas que o diabo de repente está colocando diante de você. Meu irmão, enxergue isso, tenha essa capacidade. Porque quando você enxerga, é como uma pessoa. Se você enxerga um buraco, você vai botar o teu pé lá dentro do buraco? Você vai tropeçar na pedra? Então seja essa pessoa que enxergue. O morno não enxerga nada, e por isso vive caindo no buraco, vive tropeçando na pedra. Meu irmão, e se permanecer assim, Jesus vai botar ele para fora. Ele não vai entrar no reino dos céus. Guarde essa palavra no teu coração.